Ossa! Mestre Chitão aqui e hoje para falar sobre detalhes. Você sabe o quão importantes são os detalhes na prática de qualquer coisa que você for se comprometer a fazer e fazer bem feito? Mas antes de mais nada, eu gostaria que você clicasse no like ali embaixo, senão você vai acabar esquecendo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Então vamos partir para o vídeo. Na verdade, eu nunca fui um cara muito detalhista, eu sempre fui muito intenso, então eu acabava metendo os pés pelas mãos. Então o que acontece é que quando eu fui praticar artes marciais, eu percebi que eu não era provido daquele talento nato que muitas pessoas já têm, começam a praticar e já começam a ter uma baita desenvoltura, se sair muito bem na prática. Infelizmente eu não tive isso, mas por outro lado, isso me fez ter que me aprofundar dentro do que eu estava praticando, que na época era o karatê. Eu percebi que eu era fraco, que eu tinha pouca resistência, eu não tinha flexibilidade e as aulas que eu treinava eram perfeitas, porém não eram suficientes para o tamanho de déficit que eu tinha dentro da prática. Então o que eu fiz? Me aprofundei. Fui estudar, meti a cabeça nos livros, que era uma coisa totalmente avessa do que eu era normalmente. Eu nunca gostei de estudar na escola comum, vamos dizer assim. Então eu comecei a ter que praticar o estudo por conta do karatê, para me desenvolver de uma melhor forma e aí acabar sofrendo menos as consequências de um treinamento que acabava sendo muito desafiador para mim, por conta realmente da intensidade que o treinamento de arte marcial propõe a gente. Pois bem, lá estava eu praticando karatê para parar de sofrer o bullying na escola, para parar de apanhar dos vizinhos, dos amigos, aquela coisa toda, e eu me peguei estudando. A princípio, na verdade, naquela época, eu nem percebi que esse processo estava acontecendo. E depois de um curto período de tempo, eu comecei a ter ganhos inigualáveis dentro da prática, por conta daquele aprofundamento que eu estava tendo através dos estudos. E o que eu estava conquistando, o que eu estava estudando, na verdade, era nada mais além do que detalhes. Detalhes de ângulos dos golpes aplicados, detalhes de ângulos dos exercícios propostos para a gente fazer, seja flexão de braço, fosse um agachamento, enfim, qualquer exercício, ele é munido de muitos detalhes. Então, a partir daí, gradativamente, eu comecei a me superar cada vez mais dentro dos desafios propostos, me sair bem em competição, mesmo sendo aquele cara franzino, sem resistência, sem muita agressividade no meu ser natural, porque eu nunca gostei do confronto. Isso também era uma outra barreira que me impedia de progredir ostensivamente dentro da arte marcial gigantesca. Porém, por conta dos detalhes que eu estudava, dos detalhes que eu procurava aplicar dentro do meu treinamento, eu fui realmente tendo um progresso incrível, cada vez me superando mais, cada vez conquistando mais coisas dentro da arte marcial, onde na minha época era um panteão, vamos dizer assim, de gladiadores que se destacavam, com cara de mal, agressivos, e eu estava ali, brigando de igual por igual, usando os detalhes ao meu favor. Que tal você sugerir para o aluno socar, por exemplo, jab direto durante 10 segundos que nem um tarado, e enquanto ele vai socando, você vai guiando. Traz a guarda mais para cima, gira mais o braço direito, baixa mais o queixo e tal. Ele não vai perder tempo em estar arrumando o ângulo. No processo ele vai procurar trazer aqueles ajustes que você está guiando e ao mesmo tempo ele vai estar extravasando dentro daquela sequência de golpes intensa. Assim, une o útil ao agradável, porque eu e você, professor, seja de arte marcial ou educador físico, a gente sabe que o aluno não vai pegar já de imediato todos os detalhes de movimento. Ele não correndo o risco de se machucar, fazendo dessa forma que eu sugeri, quem sabe ele consegue ter um aproveito muito melhor do treino, ele consegue criar referências muito mais positivas sobre a sua aula e num dia de frio, num dia de cansaço, de preguiça, quando ele pensar em treinar, ele não vai desistir. Ele vai pensar, poxa, eu vou, porque realmente depois que eu saio do treino, eu saio suado, saio satisfeito, eu saio desestressado, eu saio exorcizado. E aí, meu irmão, você pode colocar o ticket da sua aula lá em cima, porque na verdade você é procurado pelos alunos pela qualidade da aula, e não você tem que ficar chamando alunos e fazendo o bicho para captar alunos e depois mais ainda para mantê-los. Você vai manter pela qualidade das suas aulas, pelo comprometimento que você tem de levar o resultado ao aluno junto com o dinamismo, ou seja, deixar a aula legal. Quando eu falo em dinamismo, é deixar a aula corrida, legal. E a obrigação disso aí é você, que está guiando o aluno que tem que fazer. Se falando em detalhes ainda,
Professores de educação física, quando finalizam um treino de um aluno personal ou outro, eu vejo muitas vezes segurando manopla, luva de foco e tal. Ao contrário da maior parte da comunidade das artes marciais, eu não vejo isso com maus olhos. Eu vejo sim que assim como vocês dedicaram tempo na faculdade para aprender as coisas conceituais mais importantes que existem dentro da atividade física, dos exercícios físicos, vocês também têm que se ater um pouco aos detalhes envolvidos dentro dos golpes e movimento das artes marciais, porque tem muito detalhes. Talvez pareça uma coisa muito simples, vendo a galera dar soco, chute, né, no ar ou nas luvas de foco, saco de pancada. Mas se você for estudar bem a arte marcial, existe conceito básico de tudo, existe detalhamento técnico de tudo, e para cada coisa tem inúmeras variações, assim como dentro da atividade de vocês, que vocês executam, seja dentro de uma sala de musculação, seja lá onde for. Então, rogo a vocês que se atenham mais aos detalhes, para que vocês tenham ideia, não só educadores físicos, mas também artistas marciais que estejam querendo pegar a faixa preta, ou que já têm a faixa preta, estão pensando em dar aula, já dão, enfim. Eu vou colocar aqui no final do vídeo um exemplo de quantos detalhes tem apenas no que se diz respeito ao local da mão onde é efetuado o impacto do soco, onde é o contato do soco. Como se fecha a mão para dar um soco? Você sabe como se faz? Não é de uma forma simples, apenas fechar a mão e ela está pronta para dar um soco. Primeiro, você obviamente tem que ter um condicionamento mínimo para você de mão limpa querer dar soco em qualquer alvo que seja. Seja pela parte superficial, que a pele pode arrebentar, seja pela parte óssea mesmo, que quebra e com muita facilidade. Então eu vou ensinar uma forma de fechar a mão que, se você porventura precisar utilizá-la, você vai sentir pelo menos o máximo de suporte possível da sua própria estrutura para conseguir desferir o golpe eficientemente. Abra sua mão espalmada com o dedão para fora. Eu vou dobrar primeiro essa parte dos dedos, dobrando e firme, apertando essa parte. Depois, logo depois, eu vou apertar a outra parte dos dedos, vou dobrar essa outra articulação, fechando o punho, mantendo a mão bem fechada, bem firme. Sobrou o dedão. O dedão eu vou esconder embaixo do dedo, de forma com que, se meu golpe passar de raspão, o dedão não está aqui para levar a qualquer golpe e ser deslocado e atrapalhar minha performance por conta de dor ou um osso quebrado. Dobrei a primeira parte, dobrei a segunda, apertando na fé, e aí eu escondo o dedão. Você vai sentir com que sua mão já está muito mais firme do que se fechar de uma vez só. Faça o teste. Fechei a primeira, fechei a segunda, escondi o dedão. A parte da qual eu devo mirar o meu soco para pegar na minha mão são esses dois ossos aqui, porque eles têm o suporte de todo o antebraço. Se eu deixar minha mão no que eu julgar ser reta para frente, ela vai pegar inicialmente nesses ossinhos aqui da frente da mão, pela anatomia natural dela. Olha só, ela pega aqui na frente. Mas se eu direcionar esses dois ossos que eu mostrei antes para vocês, esses dois aqui, automaticamente eu vou sentir que meu punho vai ser projetado para baixo. Mas na realidade ele vai estar deixando o suporte extremamente reto aqui em cima, reparem. A mão onde geralmente a gente sente que está normal, e agora eu vou projetar, reparem nessa curva da mão, projetar meus dois ossinhos para frente. Não ficou reto? Agora sim eu tenho o suporte ideal para acertar um golpe de mão limpa, se necessário, e causar o mínimo de dano possível na minha mão. Lembrando que golpe de mão seca, a facilidade de se quebrar o osso mesmo numa mão preparada é gigantesca. Portanto, um golpe efetuado com esse procedimento, mesmo com luvas de 10 onças, luvas de MMA principalmente, causam um dano inigualável do que socar apenas com a mão fechada de qualquer forma. Sempre procurem direcionar dessa forma o soco, mesmo que no ar, durante os treinamentos TAR.